teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Está um pouco escuro aqui. Vamos ver se a gente melhora, né? Bom, acho que vocês estão conseguindo me ver, não é? Espero. Deixa eu ver se fica melhor assim. Estou procurando posição porque eu estou viajando, então não estou no meu escritório. Vamos ver. Está um pouco melhor? Se você estiver me assistindo, me dê essa informação, por favor. Amém? Vou ver se dá para melhorar um pouco mais. Mas está aí. Gostaria que você que já está me assistindo me desse aí uma informação. Eu estou desde cedo aqui arrumando, mas o meu celular não deu certo. Então eu passei para outro, não é? Mas vamos lá, nada vai impedir a nossa escola. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Graças a Deus que não...
Deus abençoe todos que estão conosco já nesse horário. Vai me dizendo aí se está dando para... Estou procurando aqui uma posição que a gente possa transmitir. Amém, queridos? Agora, na hora do programa, o meu celular negou fogo, mas a gente está aqui buscando assim mesmo a possibilidade, né, de fazermos essa escola, e em nome de Jesus faremos, né? 545 do cantor. Vamos ver se eu consigo aqui o louvor para já abrir com esse louvor. Amém? Hoje, possivelmente, está a irmã Neuza Fernandes. Bom dia na paz, minha irmã. Estamos aqui nos ajeitando para fazer a nossa escola, mas não está muito fácil, não. De repente, o meu celular negou fogo aqui, que não tem jeito. Vamos ver, estava mais fácil de eu conseguir aqui. Na hora que eu preciso dele, ele falha. Mas eu já sei que vocês estão aí assistindo. Então vamos agora fazer a nossa escola. Amém? Estou buscando aqui um louvor. E agora, não vai me dar não. Vou deixar para lá. Vamos lá. Vamos orar, começar a nossa escola. Que Deus abençoe você que já está comigo. Sei que está um pouco escuro, que eu estou sem iluminação própria, né? Mas não vai atrapalhar, não. Vamos orar para começarmos a nossa escola. O som e a imagem está boa, vocês estão dando para ver direitinho aí. Pai Celeste, nós te agradecemos pela noite de paz. Já estamos iniciando essa escola, Pai, as lutas vêm, mas elas passam. Nós não vamos jamais ser impedidos de fazer o teu trabalho, Pai. Quero entregar nas tuas mãos, ó Senhor, essa escola, me capacita na ministração, capacita teus filhos, ó Pai, que vão estar assistindo também, que possam ser abençoados e que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus.
então agora a nossa... Bom, amados, hoje nós vamos estar estudando. Me dê um sinal de que você está recebendo, porque eu estou sem retorno. O meu celular resolveu a não me dar assistência hoje. Logo hoje que eu estou tão precisado dele, ele se fechou para mim. Todos os dias é com a maior calma que ele me atende. Oh, meu Pai, só Jesus na causa. Ai, meu Pai, hoje está me botando na prova mesmo. Não tem jeito não. Vamos embora. Amém? Vamos só com a escola, então? Só queria saber se vocês estão... Tá aí já, Neuza de novo. Tive um pequeno problema, mas já resolvi. Mas Neuza, glória a Deus, né? Vamos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, não é? E nós hoje vamos estar tratando exatamente da parte que cuida, bem-aventurado os pacificadores, não é? Deixa eu apertar aqui. Assim. Bem-aventurado os pacificadores. Então, está aí o nosso estudo de hoje, os pacificadores. E o texto diz, que é o 5 de Mateus, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, não é? Os pacificadores são os que reconhecem a sua pobreza de espírito, os que choram em Sião, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração, que foi a nossa aula de domingo próximo passado. Esses não somente promovem a paz em tudo que dizem, mas em tudo que fazem. A sua própria vida é uma grande influência para evitar brigas, contendas e divisões. Em Mateus 5,9, que é o nosso texto de estudo, a bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Significa que aqueles que ativamente promovem a paz, a harmonia e a reconciliação entre as pessoas e com Deus são abençoadas e considerados filhos de Deus. Ser um pacificador envolve não apenas a ausência de conflitos, mas a promoção da justiça, do respeito mútuo e do perdão, seguindo o exemplo de Cristo e do próprio Deus, que é um Deus de paz. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus para os cristãos. Devemos de ser promotores da paz. Amém? Na Bíblia, nós temos a experiência de Abraão e Ló. Eles saíram do Egito, dois parentes, saíram de lá com uma riqueza muito grande, os dois, não é? Agora, o que aconteceu? Houve uma briga por terra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão não brigou. E assim, Deus deu mais terras a ele do que a Ló. Além disso, quando seu filho Isaque estava em Gerar, ele recebeu 100 vezes mais do que havia plantado por causa das bênçãos de Deus. Veja que o homem de Deus que promove a paz, ele é bem-aventurado, ele é abençoado e é um abençoador por onde passa. Ele tinha rebanhos de gados, muitos escravos, e os filisteus tiveram inveja de Isaque e pediram que ele fosse embora.
para manter a relação harmoniosa. Olha só, hein? Né? Ele quis manter a paz com eles. Isaac foi embora secretamente, não discutiu, não é isso? Enquanto os escravos de Isaac cavavam os poços e encontravam muitos com água fresca, os pastores de Gerar não conseguiam encontrar nenhum poço que lhe desse água. Veja como Deus faz prosperar aqueles que vivem e promovem a paz. Então nós aprendemos aí, ainda que com algum sacrifício, com algum prejuízo, a paz deve ser um dos nossos alvos. Nunca brigar, nunca questionar, não é isso? Então nós vemos aí. Entretanto, por Isaac nunca ter brigado com eles não tiveram mais escassez de água. Além disso, como Isaac viveu em harmonia com o povo daquela terra, demonstrou várias vezes que queria paz e não discutir com eles. E Deus o abençoou abundantemente. Olha só, queridos, você promove a paz, você leva a paz porque você está em paz com Deus, né? Chegou aí também nossa irmã Josi Maria dos Santos, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Aleluia. Está aí Maria Aparecida, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, pastor Gênesis. Eu estou em viagem, estou em BH, então estou com pouca condição de estar fazendo essa transmissão como faço do meu escritório, né? Mas não impede de eu transmitir essa mensagem para vocês. O nosso assunto é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí a minha filha querida, Márcia Cristina, um abraço, querida, Deus abençoe, aqui está tudo bem. Ontem nós tivemos o Congresso da União Feminina e de Mocidade, e foi uma glória muito grande, um dia inteiro de muita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para vocês. Continuando, queridos, então nós vemos que aonde há paz, há alegria e há harmonia, não é? É muito interessante isso. Até o rei dos filisteus foi ver Isaac pessoalmente e fez aliança com ele. Mas por quê? Havia escassez de água na região. E quando Isaac furava um poço, jorrava água, eles expulsavam e tomavam posse do poço. E com isso a escassez de água lá foi resolvida. E isso é importante, por quê? Porque aí eles se aproveitaram e Isaac foi uma bênção. Até o rei lá, o rei queria conhecer este homem abençoado, né? Os filhos de Abraão fez um banquete para o rei e tratou seu inimigo que o rejeitou, tratou com amor. É muito interessante como fazemos as coisas para as pessoas. Ele não fez a coisa sem que demonstrasse carinho e amor por eles. Então ele não encontrou em Isaac um guerreiro que lutava, mas ouvia, sai daqui, vai embora, ele ia, furava outro poço, eles tomavam, ele deixava, e até que então houve assim aquela harmonia, ele pôde viver em paz, não é? É interessante, diz que quando um homem agrada a Deus, faz que ele tenha paz até com seus inimigos, né? Eles não só têm paz e alegria em seus corações, como também são amados e abençoados por Deus. Então devemos aprender a ter boas relações com as pessoas que fazem parte da nossa vida. É o seu vizinho, é a sua cidade, é a sua escola, é o seu emprego, aonde você estiver. Você tem que mostrar que ali está um homem de Deus, que conhece a Deus e que é abençoado pelo Senhor. Isso é uma bênção muito grande, né? Muitos não entendem o verdadeiro significado desta pergunta. Jesus, porém, deu um grande valor a essa característica quando disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? As pessoas normalmente pensam nos pacificadores como mediadores que negociam disputas e resolvem discussões ou desentendimento entre duas partes. E isso
é exatamente o que precisamos ser em todos os nossos relacionamentos, seja em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança ou na igreja. Jamais medir força com ninguém, porque quer ter a primazia. O que importa é servirmos a Deus, adorarmos a Deus e aonde passarmos mostrar que somos filhos da paz. Amém, querido? Então está aí. A sociedade tem sido amplamente caracterizada por conflito, ressentimento e contenda. Mas como cristãos, somos ensinados para ser, quando possível e à medida que estiver e depender de nós, viva em paz com todos. Está lá em Romanos 12, versículo 18. Somos, portanto, responsáveis por fazer o que pudermos para viver em paz, agindo de maneira piedosa, mesmo sem uma resolução satisfatória, ela não ocorra. O primeiro passo para se tornar um pacificador é receber a paz de Cristo. Como você vai ser um pacificador se você ainda não aceitou o príncipe da paz? É Ele que te dá essa condição. Ele dá a você do Espírito dele, que é um Espírito de paz, que é um Espírito de gozo, que é de alegria. Então jamais vai brigar pelo que alguém lhe tome. Jesus disse: se alguém lhe tomar a túnica, dele também a capa. Se alguém, enfim, há uma série de conselhos do Senhor para que sejamos pacificadores e não contendores de contenda. Amém? Então está aí. Não é algo que obramos para alcançar, mas é um presente dado gratuitamente a todos os que confiam em Jesus como Salvador. Então está aí. Na verdade, é o dom do próprio Cristo que é adquirido na salvação. Quando confiamos em Jesus, em sua morte como pagamento por nossos pecados, não apenas temos paz com Deus, mas nos tornamos seus filhos amados. Serão chamados filhos de Deus. Não esqueça disso. Amém, queridos? Então está aí. Quando confiamos em Jesus e em sua morte como pagamento por nossos pecados, estou repetindo, não apenas temos paz com Deus, mas nos tornamos seus filhos amados. Naquele momento, um relacionamento eterno com Cristo é estabelecido. E onde Ele está, a paz. Amém? Na noite anterior à sua crucificação, Jesus deu aos seus discípulos uma promessa surpreendente, né? Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe seu coração, nem tenham medo. Está lá em João 14, 27. Jesus não estava dizendo que a vida sempre seria tranquila, mas que eles teriam paz de espírito no coração. E, não é? Então tá aí. Mesmo que suas circunstâncias fossem dolorosas, difíceis e incertas, não importa. Jesus está em você e através de você Ele vai promover a paz. Este é o mesmo tipo de paz que Jesus promete a todos nós que pertencemos a Ele. É uma das evidências desse relacionamento com Cristo que nos esforçamos para nos tornarmos pacificadores. Jesus deu sua vida para fazer a paz entre Deus e os pecadores. Quando levamos essa mensagem de paz a outros, nos tornamos pacificadores. Deus se deleita daqueles que se reconciliam. Vou repetir. Deus se deleita daqueles que reconciliam outros a Ele. Aqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam, aleluia, salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina, e esses serão chamados de belos. Está lá em Isaías 52, versículo 7. Em segundo lugar, a maneira mais básica de fazer a paz é conectando outras pessoas ao único príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Por causa do pecado, todos nós nascemos inimigos de Deus, e a única maneira de nos reconciliarmos com Ele é pela fé em seu Filho,
para o perdão dos nossos pecados. Romanos 8, 11. Por esse motivo, a maneira mais óbvia de fazer isso é compartilhar o Evangelho com outras pessoas, é orar para que o Senhor abra seus corações e mentes para entender e crer. Isso também é realizado por nossa conduta, que também é um meio pelo qual Deus usa para atrair pessoas a si mesmo. Jesus disse aos seus seguidores: vocês são a luz do mundo. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,14, Mateus 5,16. A vida humana sem um relacionamento com Cristo é caracterizada por ansiedade, medo e rancor. E sem um relacionamento com Ele, ninguém jamais terá a paz genuína. As únicas coisas que o mundo pode oferecer são falsificações que fornecem apenas um alívio temporário. Quando os incrédulos nos veem passando por dificuldades com uma sensação de paz e contentamento, eles podem se perguntar: o que torna um cristão tão diferente, não é? As lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm, mas nós as enfrentamos, não é? Olhando para Jesus, não é isso? Aí nós vamos lembrar do que diz Hebreus 12, e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Portanto, precisamos, devemos estar sempre prontos para gentilmente, humildemente dizer a eles, porque temos a esperança e a paz de Cristo em nossos corações. Está lá em 1 de Pedro 3,15. Terceiro ponto, somos chamados a ser pacificadores em nossos relacionamentos, porque a paz interna que Cristo dá também deve transbordar em nossos relacionamentos com os outros. Sempre que experimentamos desentendimentos ou conflitos, Ele pode nos dar paz de espírito para reagir de uma maneira piedosa que neutraliza a agressão e a hostilidade. Se alguém te atacar com violência, você procura, com aquela paz que está no teu coração, mudar o ambiente e até mudar o procedimento dessa pessoa. Como Paulo disse a Timóteo: instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,25. No entanto, se estivermos preocupados em exercer nossos direitos, conseguir o que queremos e provar que a outra pessoa está errada, a contenda aumentará e junto com ela o rancor e o receio de cristão. Amados, nós estamos aqui como um cidadão do céu. Jesus, o que ele faz, porque a dificuldade nas famílias, ele vem para mostrar que ele, aquele que é a paz vos dou, não vos porque é aquela paz que vem, nos enche de segurança, perturbação, nós conseguimos vencer, existir com a paz, porque são emoções, ressentimento, amargura e rancor, não é? Egoístas, que existem dois quais podemos responder os conflitos. 13:18. A sabedoria é natural e é caracterizada por ambição egoísta e resultado. Mas a sabedoria pacífica, gentil, razoável, misericórdia e bons frutos.
hipocrisia. Aquele que na sabedoria de Deus que produz justiça. A palavra paz significa ligar, significando unidade sem conflito. Amém? E esse em todos os relacionamentos possam rejeitar nossas tentativas de pacificar, que Jesus disse que somos abençoados, Deus refletimos o caráter de Cristo, conversa, interação. Ser um cristão, a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, nós somos cidadãos no Senhor aqui. Somente os filhos de Deus podem conhecer a Deus aos outros. A pessoa deve ter um relacionamento antes de poder ajudar outra pessoa de uma coisa que você não vive, querido. Se você não tem paz, conhece o Senhor, como é que você vai falar do Senhor para alguém? Por isso que é muito Oséia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqueles que testemunham de Cristo compartilham sua fé com os outros em nome de Cristo, são os embaixadores da paz. A maravilhosa mensagem da paz de Deus ao mundo são pacificadores e Jesus os chama de filhos de Deus. Nossa esperança é que você seja um crente nascido de novo, que fala às pessoas sobre o dom de Jesus Cristo, Deus, e que busca semear paz em todos os relacionamentos. Se você fizer isso, e colherá frutos de justiça. Lembre-se de que é Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ação. Está lá em 2 Coríntios 5,18. Como resultado, devemos de ser seus pacificadores enquanto estivermos aqui na terra. Você está aqui na terra. Você está aqui representando o Senhor. Amém? A sabedoria de cima, como o Tiago diz lá no ela é primeiramente pura, depois pacífica. Deus espera que seus filhos sigam em paz com todos. Está lá em Hebreus 12,14. Aqueles que possuem as características das 6 primeiras bem-aventuranças e assim exercem enorme influência para a paz entre os homens serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Deus é o Deus de paz. Está lá em Romanos 16:20. A análise do contexto imediato em que Mateus 5,9 está. É o agente das bem-aventuranças e, portanto, ele é retratado como o pacificador. Na linguagem de Romanos 5,1, ele promove paz por meio de Jesus Cristo. Cristo promove paz entre Deus e os homens. O Sermão da Montanha explora a ideia de pacificação, de linguagem de reconciliação. A esse respeito, o ápice da reconciliação é a prática do amor, não é isso? Porém, o mandamento de Jesus traz à tona uma generosidade tão radical a ponto de levantar a necessidade de amor até os inimigos e orar por eles. Só algo divino no homem pode fazer com que ele ame o seu inimigo, faça bem a quem lhe faz mal, não é? O Sermão da Montanha explora ainda mais 4 práticas que se relacionam com o conceito de pacificação, qual que seja. O primeiro,
a prática de desejar paz ou bênçãos aos outros, Mateus 5,47. Segundo, a prática de buscar perfeição, Mateus 5,48, com a ressalva de que perfeição nesse contexto significa ser completo em amor, a ponto de amar até os inimigos e promover um ambiente de paz. Terceiro, a prática do perdão. E 4, a prática de pôr de lado qualquer atitude de superioridade, criticismo, hipócrita e por aí vai. Por fim, já agora concluindo, hoje eu estou sem música, então estou falando aqui de Belo Horizonte. Nós estamos aqui, só retornamos semana que vem, mas com muita alegria. Ontem participamos do Congresso das Irmãs e dos Jovens, aqui na cidade de BH, na memória. Mas foi um dia maravilhoso. Houve ali mensagens, estudos e busca de Deus. Foi uma glória muito grande, né? Mas eu gravei tudo, depois vou passar para vocês assistir, amém? Mas vamos lá agora na conclusão. Por fim, os dados de Jesus o imitam à medida que buscam fazer pessoas, não é, a viver em harmonia com Deus. Porque não há como um homem promover a paz sem uma intervenção divina. Como é que você vai amar o inimigo por você? A nossa natureza não tem essa capacidade. Mas quando Jesus, o Espírito Santo, mora em nós, nós conseguimos. Amém? Ao mesmo tempo, eles, os cristãos, atuam como reconciliadores entre indivíduos dentro da comunidade de fiéis. Como é bom, irmão, nós temos essa preocupação. Promover harmonia, promover paz, nada de contenda, nada de competição. Este pensamento se baseia nas afirmações de Jesus introduzida pela forma eu, porém, vos digo, está lá em Mateus 5, 21 a 48. Não é? Nós temos aqui o texto, vamos ler para você, para a sua edificação. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora Jesus dá uma nova roupagem a essa instrução. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Agora você vê que Jesus está dando uma nova roupagem à lei. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que faz? Deixa diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e oferta. Coisa é séria, irmão. O coração tem que estar limpo, a vida tem que estar no altar. Eu contribuo, jejum, mas não suporta aquele irmão, sua oferta não está valendo de nada, meu irmão. Porque a Bíblia é completa, ela quer te preparar para morar no céu. Se perguntar quem é que quer morar no céu, todo mundo diz, eu quero. Mas você está se preparando para morar no céu? Porque morar no céu exige uma vida diferente. Quer ver? Vou ler 2. Porque ele dá para nós uma instrução muito firme, né? Quando você lê aqui Romanos 8, é 2 versos 29. Eu disse Romanos 8, 28 e 29. No 28 diz assim, presta atenção. As coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora o 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Conforme a imagem do seu filho, para que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja aí, você quando vem as provas, quando vem as lutas, você está sendo lapidado. Você diz, eu quero morar no céu. Mas para morar no céu, para entrar na morada de Deus, ele primeiro deu o Filho, depois deu o Espírito Santo, deixou a palavra para nós estarmos sendo preparados para ir morar com ele, não é?
porque foi o que Salomão disse lá em Eclesiastes 7:29. Achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Malaquias 3:3 diz que e ele se assentará como purificador da prata e purificará os filhos de Levi, não é? Para que eles possam oferecer oferta ao Senhor. Já viu a prata? Uma mulher teve a curiosidade de perguntar ao Orives, quando é que o senhor vai purificar uma prata? Eu queria assistir, ele venha. E começou a purificar a prata, botou ela no fogo, levou a temperatura a 999 graus Celsius e botou a prata. Então ela vai passar por aquele processo de ebulição. Então ela começou a derreter. Diz que a prata, quando é colhida, ela é um metal que ninguém valoriza, a não sei que conheça. Mas quando leva no fogo e que as impurezas todas saem, aí parece aquele metal lindo. Então ela ficou olhando para o Orives na purificação da prata, e o Orives ia e eu não tirava os olhos com aquela preocupação. Ela falou assim, mas o senhor não pode tirar, eu estou vendo o senhor nem pisca. Eu não, é que se a prata passar do ponto, ela se perde. Aí ele perguntou, mas e como é que o senhor sabe que ela está no ponto? Ele disse, quando eu vejo a minha imagem nela. Aí é que está, você está em luta, você está em prova, não esqueça, todas as coisas, né, elas têm um propósito, né, de nos preparar, porque nós vamos ser conforme a imagem de Jesus. Mas se a luta vem, se a prova vem e você corre dela, você não está deixando Deus te preparar, porque Deus tem um plano na sua vida, nas nossas vidas, mas tem que fazer com que os defeitos, os vícios e as coisas ruins que esse mundo tanto implanta nas vidas sejam tiradas de nós, não é? Então está aí a necessidade que nós temos, né? Então é preciso isso, bem, como as referências à necessidade de amar, perdoar, assim como Deus ama e perdoa. De fato, um ambiente de paz pode ser caracterizado como um lugar onde as pessoas desfrutam da paz de Deus, trazida pela mensagem do Evangelho, e internalizam essa paz ao experimentar um senso de harmonia com Deus por meio de Jesus Cristo, e externalizam essa paz, levando-a a pessoas dentro da comunidade que atuam. O Filho de Deus é o príncipe da paz, está lá em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Espírito Santo é o Espírito de paz. Mas quando nós lemos Gálatas 5:22 e 23, o que está escrito? Mas o fruto do Espírito é, olha primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Então, queridos, nós estamos encerrando a nossa aula. Eu estou numa casa de família, chega gente, quer falar, mas está tudo bem, graças a Deus. Estou encerrando já a aula. Quero agora ver as pessoas que estão chegando aí, né? Deixa eu ver. Está aqui a Aline Gomes, bem-vinda. Sérgio da Conceição, Rosival. Deus abençoe vocês. Não deu para eu cumprimentar vocês todos. O pastor Wellington está aí também. Então, que Deus abençoe. Se Deus quiser, no próximo domingo, no dia 5 já de outubro, nós vamos falar bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Muito material para vocês, mas vai ficar para nossa escola do próximo domingo. Deus abençoe, tudo de bom. E nós... Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus.
Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Mas Deus abençoe, um ótimo domingo. Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Amém? Às 18 horas, o clamor das 18 horas. E eu estou aqui em BH, mas vou transmitir o culto daqui da noite para vocês aí. Amém? Se Deus quiser, às 18h30, por aí, ou 19 horas, não sei bem o horário, que aqui eu estou como visita, né? E o visitante não conhece o sistema local. Mas Deus abençoe vocês. E agora quero cumprimentar os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Vamos recitar o versículo do aniversariante? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal e dê uma excelente semana. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta aula, por aqueles que estão conosco, por aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Nós entregamos nas tuas mãos. Abençoa, Pai, cada um no seu lar, na sua família. Prepara-nos para o culto presencial à noite. Sê conosco, Pai, por misericórdia. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco e com todo o povo de Deus. Amém e amém.